E aí, Ferreira? Aí, pronto. E aí, Dalva? Boa noite. O de Ferreira não estava conseguindo, não? Fale gratuitamente por até 1 hora. Agora acabou o Meet, agora não permite mais do que 1 hora. Se desligar 1 hora, então todos os amigos já estão sabendo. A gente não pode passar de 1 hora, porque quem é gratuito... Na quinta-feira o rapaz fazendo o estudo, e aí depois de fazer a prece final. Então agora a gente vai ter que remodelar isso para encaixar o estudo, porque eles querem pago, programa pago. Pago você pode fazer 2, 3 horas. Sem ser pago é 1 hora. Se a gente passar, ele desliga automático de lá. Então boa noite, mas vamos estudar 4 questões, Dalva. São as questões 954, para finalizar o capítulo. Olha aí, Ferreira. Nos domínios da mediunidade, Dalva já está postos. Já tem 20 dias já, eu com ele na mão. Quer dizer, tomei emprestado, viu, gente? Dalva é uma aluna aplicadíssima. Isso é bom. Saí logo cutucando logo, que nada, deixa pra cima da hora não. Eu já vi que isso aí daqui uns tempos tá trabalhando com Bezerra de Menezes. Não, sabe o que é? Não, é sério, gente, é a vontade de aprender. É isso aí, Dalva. A gente fica feliz, a gente brinca feliz com isso aí. Feliz, porque você tem vontade de aprender. É vontade de aprender, aí ó, os livros. É isso aí. Viu? Aí ó. O livro do... Então, só por causa disso, você vai fazer a prece agora. Faça aí pra gente. Vamos para adiantar? Vamos lá. Vamos lá. Vamos nos preparar para a nossa prece, né, para o nosso estudo de hoje. Amado Mestre Jesus, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e ao Mestre Jesus, rogando a Ele rogando a Jesus, não somente a Ele, mas também aos nossos mentores e às suas assistências, para que possamos fazer a nossa parte com amor e responsabilidade. Envolve, Senhor, a humanidade na Tua luz, ilumina a nossa mente e os corações e nos fortalece, Senhor, nos fortalece na nossa fé e esperança. Assim, Senhor, te pedimos forças e coragem. Damos por iniciado o nosso encontro de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Então somos nós 3. Vou começar a ler aqui. Cadê o povo? Não era. Esse estudo não é para muita gente, não. Era só você, Ivan, Ferreira, Jair. Mário, não estou te ouvindo. Peraí. Esse estudo é só poucas pessoas. Era eu, Jailson, Ferreira, Ivan. E agora você. Tereza não pode hoje porque é palestra no centro dela. Jailson informou que estava saindo, não ia poder participar. Ivan participou mais cedo, mas agora não pôde participar. Faremos nós 3. Então Kardec pergunta: será condenável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Veja a pergunta. Então a gente tem que entender prudência e imprudência, né? Toda vez que a gente se coloca em um comportamento, em uma conduta, esse comportamento seu é um comportamento imprudente. Boa noite, Ivan. O teu comportamento é um comportamento imprudente. Então, Kardec quer saber se um comportamento, uma conduta imprudente, que compromete a própria vida da pessoa,
se a pessoa entra no mundo espiritual como suicida. É a 954, Dalva. É só você acompanhar o número aí. Não há culpabilidade. Não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Então, primeiro tem que entender o que é a imprudência, nesse sentido que Kardec pergunta. Vamos botar aqui, um operário, para que a gente possa analisar. São 4 questões só, que provavelmente não vai dar para terminar, né? E a gente também não, porque a gente não quer pressa, né? A gente tem que se esmiuçar, mergulhar. A proposta do estudo é isso. Um operário, Ferreira, você trabalhou no Polo, dirigiu muitos operários. Um operário que não utiliza o EPI, Ferreira, é uma atitude imprudente, não é? Tá me ouvindo, Ferreira? Tô sim. Vire mais o celular para você, que a gente não tá lhe vendo, não. Por isso que eu perguntei. Então, o EPI, Dalva, equipamentos de proteção individual. Eu trabalhei 7 anos no Polo, vi um colega morrer, né? Uma caneta como essa, não como essa, é uma Parker, final do ano. Ele desceu para limpar um vaso. Ele saiu do plantão de turno 3 horas. Você desce com máscara e o ar fica em cima. E um técnico de segurança em cima. Ele já sabe, o técnico de segurança sai. Ele desce para raspar o vaso, respirando na máscara Dräger oxigênio, porque lá dentro, mesmo vazio, está confinado de substância química. Ele subiu para ir embora no carro do turno. A caneta que ele ganhou no final do ano, a empresa dava cestas, caiu. Aí ele, não vou deixar minha caneta aí. Prendeu o ar, desceu 5 degraus com o ar preso, pegou a caneta, respirou. Cadê que ele não saiu? Infelizmente, ele morreu com 20 e poucos anos, dentro do vaso, por uma respirada na substância tóxica. Essa atitude, Ferreira, que eu presenciei na Polialden Petroquímica, num plantão um dia antes de Carnaval. Esse operário, ele entrou no mundo espiritual como suicida, ou essa imprudência dele, como está aqui, não houve culpabilidade, porque não houve uma intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Responda aí, Ferreira, com suas palavras. Essa atitude é considerada imprudência, porque ele sabia que não podia descer e foi buscar essa coisa. Então, no mundo espiritual, na minha opinião, ele não é um suicida. Por quê? Porque não foi a intenção dele, não é julgado pela intenção. Até porque ele foi imprudente por não ter respeitado, entendido como deveria ser o processo para descer ou subir. Então ele não é considerado um suicida. Não houve uma intenção dele de se matar. Não houve intenção, justamente, não houve. E os outros, o que acham, hein? Ivan vai falar. Eu acho que aí, nesse caso, entra aquele detalhe de agravantes e atenuantes, né? Como o Ben Ferreira falou aí. Um atenuante que ele não teve a intenção, né? É isso. Uma pessoa, Dalva, que aceita um trabalho, necessidade, está desempregado, e ele aceita um trabalho, vou botar aqui, uma coisa muito comum nessa época, servente de pedreiro em prédio, subir altura. A pessoa nunca trabalhou com altura, tem medo, tem fobia, aquilo ali. Mesmo com EPIs ou não, cinto de segurança ou não, mas ele já entra, já sobe ali com medo, mas aceitou qualquer outro trabalho, que ele não tem habilidades, que ele não tem a prática. O patrão precisando da obra, né? Quem acompanhou a construção de Cajazeira sabe disso. Eu acompanhei porque eu vi a primeira estrada ser aberta, eu, Itamar e outros que morávamos em Coqueiro Grande, onde hoje é chamado Cajazeira. A primeira estrada aberta, muita gente que não sabia nem subir uma escada, porque minha mãe, na época, vendia cerveja e os peões saíam sábado e bebiam lá. Então, em outros bares ali. Então, a gente vendia ovo cozido, essas coisas, para sobreviver. Acidente teve lá, pessoas morreram. Essa pessoa é suicida, Dalva. Ele estava necessitando de um trabalho. O trabalho é digno e honesto. O patrão precisava de muita mão de obra. Cajazeira foi muitas casas. Então, assinava a carteira, nem perguntava, vai para peão? Vai.
Para peão vai. Você só vai carregar saco de cimento, vai subir com os carros de mão lá para se pendurando nos quatro andares, que é a maioria dos prédios de Cajazeira. Alguns caíram. Raríssimo, né? Mas caíram. Essa pessoa é um suicida no mundo espiritual? Dalva? Eu acho que não. Por quê? Porque, assim, Mário, deixa eu tentar lhe dizer assim, eu compreendi assim, como você falou, ele foi, né, precisou trabalhar, chegou lá, só que ele pensou que não ia ser um trabalho de alto perigo. Você está entendendo? Mas depois que chegou lá e viu, eu coloco como um acidente de trabalho. Agora, Dalva, eu entendi. Pelo nosso entendimento de Ivan, meu e os outros, tá certo. Aí eu vou provocar nessa questão mais uma vez Ferreira, porque ele tem muitos anos de polo. Eu fiquei só 7 anos. Mas eu vi isso no polo. Ferreira deve ter visto. O nome era esquentar carteira. Você se lembra disso, né, Ferreira? Lembro. Então, na Oxiteno, onde eu trabalhei como peão ferramenteiro, meu primeiro trabalho no polo, aos 18 anos, na ferramentaria de obra de Oxiteno, o cidadão ia explodir a fábrica toda como soldador. Por quê? Raqueteou a linha, estou usando a gíria de fábrica aqui, né? Raqueteou a linha, Ferreira. Raquetearam a linha, né? Para você soldar. Sem raquetear a linha, você não solda. Porque senão vai tudo pelos ares. O problema é que a carteira dele como soldador era esquentada. Quando ele foi ligar o maçarico, o técnico de segurança viu. Vem cá, rapaz, você é louco? Você não chamou os técnicos de segurança para raquetear, isolar a linha de produto químico que fica ainda no tubo, mesmo vazio. Aí o cara ligou para o setor pessoal. Quem contratou esse rapaz, esse soldador? A carteira era esquentada. Ele chorou. Meu irmão, eu preciso do trabalho. Mesmo exemplo que eu dei a Dalva. Se ele explode a fábrica e me mata todo mundo, Ferreira, ele é culpado por essa imprudência, porque ele também precisava do emprego, ou não? Ele mentiu, esquentou a carteira, como um soldador que ele não era. Não. E aí? Não, porque a imprudência foi de quem contratou, que não analisou, não verificou direitinho a procedência do indivíduo e deixou subir. Mas ele não é imprudente. E foi imprudente porque o comando dele era para mandar gente que tivesse uma certa experiência. Bem verdade que naquele tempo pegava tudo quanto era carteira, mandava fazer, né? Então, se acontecesse alguma coisa, quem é responsável seria quem autorizou ele fichar ele, não olhou direitinho. Ele também. Porque naquele tempo eu lembro que tinha muitas pessoas, e que, principalmente não agravando a lugar nenhum, pessoal que de fora, né? Tinha aqueles caras que ficavam nas praças, né? Esquentando carteira. Maçari, Ferreira, era comum. Você esquentar carteira. Comum. Bota aí que eu sou técnico, bota aí que eu sou ferramenteiro, bota aí que eu sou soldador. Comum, pô. Diga aí, comum. Ele também tem a sua parcela de culpa. Eu não sei o nível de expansão. Porque se ele não tinha capacidade para aquilo, se ele não tinha conhecimento, como é que um indivíduo, por exemplo, vai fazer uma cirurgia? Ele diz que é médico, por exemplo, vou colocar. Vai fazer uma cirurgia e ali deixa o paciente na maca, ele vai. Peraí, entendeu? Então mas ele tem a parcela. Mas no caso do médico, ele tem credencial, são verificados todos os credenciais. Agora, esse pessoal de profissão comum, como tinha no polo lá, eles não olhavam muito isso, não. Não tinha um crédito, não tinha nada. Nesse tempo. Agora, existe caso aí, por exemplo, eu coloquei do médico, como também poderia ter colocado o dentista, aqueles dentistas na barroquinha que estavam tirando o dente aí, adoidado. Sem ter. Na porta tinha, juntavam 4, 5 pessoas, dava anestesia, todo mundo saía tirando o dente. Justamente. Então, como é que um profissional, por exemplo, um mecânico, bota um mecânico, entendeu? Você é mecânico, sou mecânico.
o cara não sabe tirar um pneu, entendeu? Aí fica difícil. Ou ele vai ir numa outra aparelhagem no motor, achando que o motor é que vai resolver o problema do pneu, sei lá, entendeu? Tem vários casos, ele tem culpa. Ele tem Veja culpa aí, também. como uma pergunta simples, Dalva, e provoca vários aspectos, porque se o rapaz soda, né? Ele tinha prática ele tinha prática, né? É óbvio, de maçarico, soldador. A questão é que ele não tinha a experiência para trabalhar numa indústria. Você pegar um ferro e fazer um portão é diferente de você trabalhar na área do polo. Você soldar um aparelho com substância, você explode a fábrica e mata todo mundo. Então Ivan tá certo. Aí já tem um agravante, é diferente daquele outro. Quer dizer, ele matou alguém, Ferreira, ele precisava do trabalho, foi imprudente, agiu, a intenção era, mas a ação não foi boa. Ele fingiu algo que não tinha. O que ele podia dizer? Ferreira, você é o contratante, eu sei soldar, mas eu não sei, eu não tenho carteira, nunca trabalhei no polo. Eu sei que aqui é indústria com produtos químicos. Você poderia me dar uma oportunidade para eu aprender e depois trabalhar? Então é isso que eu entendo que Ivan está falando, ser honesto, ser digno, né, Ivan? Dizer do que ele pôr a vida dele em risco e a dos outros também. Então, imprudência, porque aqui a gente poderia passar a vida inteira. A pessoa que bebe, Dalva, bebe, tem a carteira de motorista e está no bar hoje bebendo. Está liberado, né? Bebendo. E ele vai dirigir. Quando eu bebo, eu dirijo melhor. Ele mata alguém. Hike, né? Ele mata alguém e se mata, não é imprudência? Ele não tentou se matar. Ele está no bar bebendo. Não tentou matar ninguém, mas ele matou alguém ou não matou ninguém, mas o carro bateu no poste e ele morreu. É uma imprudência? Olha o que Feira falou. Ele não tinha intenção. Mas aqui, ele tem culpa? Tem. Sim, porque a gente já viu isso na questão anterior do álcool. É um suicídio indireto. Por isso Kardec encadeou a pergunta, depois, quando ele pergunta sobre a de cima, aqui o suicídio moral, que é a 952. Senão podia dizer assim, sim, ele bebeu, ele é dado a bebida, mas a questão 952 diz: aquele que sabe que a bebida altera os meus sentidos, por que eu vou dirigir? Eu sou um suicida moral. E com relação a suicídio, tem vários suicídios, né? Por exemplo, a pessoa que tem a questão da bebida, a questão do remédio, a questão da alimentação, né? Pessoas que, como desenfreado, estão prejudicando o seu corpo. É um suicídio indireto, né? Que é a questão 952 que a gente já estudou. Que Kardec chama de suicídio moral, né? Que é o indireto. Vamos passar para outra. A 955. Podem ser consideradas suicidas. Essa, graças a Deus, cada vez, acho que nem existe mais. Eu acho, né? Podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências do suicídio as mulheres que, em certos países, se queimam voluntariamente sob os corpos dos maridos. Obedece a um preconceito e, muitas vezes, mais à força do que por vontade. Julgam cumprir um dever, e esse não é o caráter do suicídio. Encontram desculpa na nulidade moral que as caracteriza, na sua maioria, e na ignorância em que se acham. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização. Então Kardec está falando aqui de uma coisa remota na antiguidade. As mulheres nos países orientais, principalmente, no antigo Egito, você vai ver na China, né? Na China, os imperadores da China, que o fantástico, os arqueólogos descobriu, e tinham dezenas de soldados enterrados vivos e em pé, diante do túmulo, eu me lembro da reportagem do Fantástico, diante do túmulo de um imperador chinês. Ora, como todos os povos, em sua grande maioria, não todas as pessoas dos povos, mas em todos os povos tem a crença na imortalidade da alma. Então, quando o imperador morria, por acreditar na imortalidade da alma, a mulher tinha que me servir como esposa. Além da mulher, os meus serviçais, os soldados para me proteger, era enterrado com comidas e tudo. São costumes bárbaros e estúpidos, segundo Kardec,
Costumes que não vão existir. Por quê? Encontravam desculpa na nulidade moral. Eu achei fantástico esse termo. Nulidade moral. O que é que eles estão dizendo? A mulher valia menos do que um animal. Naquela época de Moisés, um cavalo, está no Antigo Testamento, Com certeza. valia mais do que uma mulher. Valia. Com certeza. Quando nascia uma mulher, era moeda de troca. O filho não, o homem não. Era para o trabalho. Esposa era moeda de troca para a maioria dos seus pais. Então, era uma nulidade. Aquilo ali. O marido morreu. Quem é que vai sustentar? Quem é que é o grande divisor disso? Jesus. Jesus vai valorizar as mulheres. É por isso que ele diz na cruz, porque ele sabe que Maria é viúva. Se Maria, a mãe dele, é viúva, para aqueles povos ali, Maria ia morrer de fome. Ninguém estava nem aí. Por isso que ele, uma das últimas palavras dele, ele fala para João, cerca de 18 anos, filho, eis tua mãe. Mulher, ele se separa, quebra o vínculo da carne, para que ela tivesse consciência. Já não chama ela de mãe. Mulher, eis o teu filho. Filho, eis tua mãe. Fantástico isso, Jesus. Então ele quebra o vínculo carnal, a senhora fez bem. Mas agora em diante, nós somos irmãos em espírito, filho de Deus. Filho. E ele deixa a mãe dele protegida por João, porque para a sociedade da época, Maria, viúva de Pedro, de José, era uma nulidade. Quem quer querer uma mulher já idosa? Quem quer parar? Então Jesus traz isso. E aí funda-se a casa do caminho, aí João leva ela 3 anos depois para morar na casa dele, no monte de Éfeso, né? Então que ela vai morrer junto com João, o evangelista. Então é aqui a mulher se queimar porque o homem morreu. Imagine, Dalva, o marido morre, você se mata. Sérgio, eu queria só apenas complementar. Diga. Sobre aqueles soldados chineses que você falou. São os soldados de terracota. Ficaram todos em pedra, de terracota. É isso? É. No Egito, você lê sobre o Egito, muito de faraó era enterrado com esposas. A Hermínio de Miranda estuda muito isso. Essa pesquisa que ele fez sobre os livros egípcios. Então, as mulheres se mataram. Então, isso aqui a gente não vale nem a pena discutir. Porque quando o marido morre, tem marido, viu, Dalva? E quando morre, em vez da mulher se matar, a mulher fica alegre. Que ela escuta aquele dizer, vai embora, trash. Homem é igual a biscoito. Vai vem 18. De volta. Não é não, Ferreira? Ninguém vai se matar por causa de casa. Alguns maridos são verdadeiros traste. Então vamos lá. Alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhe eram caras, se matam na esperança de ir juntar-se-lhes. Então é o capítulo da perda de entes queridos que Kardec vai trabalhar no Evangelho, né? Capítulo 5 do Evangelho, Kardec vai dedicar todo o capítulo a essa questão que ele inaugura aqui no Livro dos Espíritos. Então, eu quero saber o quê? A pessoa morre por depressão, que é uma doença psíquica, né? E que leva ao suicídio. Outras se matam logo, como ele estuda no livro Céu e Inferno. A mãe beija o filho, vai no fundo e se mata. Kardec evoca os dois, livro Céu e Inferno. A mãe vê o filho. Quando ela sai do corpo, ela se mata no fundo. Ela vê o filho e o filho diz a ela, ó minha mãe, o que a senhora fez? E sai da visão dela. Não veria mais. E ela vai se queixar no livro Céu e Inferno. Depois vocês podem ir lá, capítulo Suicidas. A mãe que se mata pela perda do seu filho único. Então, é uma das causas ainda do suicídio, que a pessoa com a saudade, a dor é tão intensa, e cada um que já passou por isso sabe a dor que leva a pessoa a se matar. Qual é a resposta? Muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, deles se afastam por longo tempo,
pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com o duvidarem da sua providência. Pagarão. São palavras fortes, né? Mas os Espíritos estão deixando isso para ninguém fazer. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar e não terão para compensá-las a satisfação que esperavam. Então o Espírito de Verdade traz palavras firmes, enérgicas, para tirar de nossa cabeça, se viermos a passar por uma prova dessa, um filho, um neto que morre, a solução para acabar com a nossa dor é a gente se matar, esperando encontrar eles. Não vai. Nós não iremos. Porque isso que ele diz aqui, a gente não pode imaginar, é um ato de covardia diante de Deus. Porque Deus iguala a todos na dor. Vamos imaginar a gente que é espírita. Está no Evangelho. Deus iguala a todos na dor. O filho de Bill Clinton, graças a Deus, 2 ou 4 filhos dele, não sei. Bill Clinton também sofre. Ele agora está sofrendo com a separação, né? Com bilhões de dólares na conta. Mas se um filho dele, Deus o livre, né, da onda de católico, desencarne, ele vai sofrer, pô. Ele e a mulher dele, mesmo com bilhões na conta, Deus iguala a todo mundo. O filho de alguém, como a gente que é simples, operário, se falecer, a gente sofre. De Bill Clinton também. Deus iguala a todo mundo na dor. Todo mundo. E a todos consola. Está no Evangelho também, no Livro dos Médiuns, que a gente já está estudando. O Livro dos Médiuns. No Livro dos Espíritos, que vamos estudar, questão 401 em diante, emancipação da alma. O filho morre, minha mãe desencarnou, minha mãe renunciou à vida para me criar, renunciou a estabelecer laços afetivos com outros parceiros, porque não aceitavam ter um filho, criar um filho de um outro homem. Ela renunciou estabelecer laços firmes, afetivos. Nunca esqueço com um rapaz meu, um homem lá do Acupe de Brotas, porque ele não aceitava criar um filho de outro homem. Era o preconceito da época. Ela não, sem meu filho eu não vou. Então, uma pessoa dessa ganha créditos no mundo espiritual. Um espírito ganha crédito. Quer dizer, quando desencarna minha mãe, 2 da manhã, o amigo, à época, já reencarnado, Firmino, professor, como minha mãe foi, de zona rural, por isso os laços de afinidade, me levou para retirar minha mãe do corpo físico. 2 da manhã, como eu estou vendo vocês, trabalhadoras do cemitério, tocando música num violino para acalmar minha mãe, uma mulher, espírito mulher, com vestido azul marinho, botões dourados, me lembro que fosse hoje, 2 enfermeiros, onde eu deixei junto com Ferreira o corpo de minha mãe na campa de terra, eles em cima, o amigo Guilherme no meu lado, eu preciso do seu fluido para aplicar um passe em Dona Azul. Eles mergulharam no chão, retiraram minha mãe. Minha mãe não enxergava de um olho, a primeira palavra de minha mãe, nunca esqueço, gritou, obrigado Jesus, e botou a mão no olho. Eu estou enxergando com os 2 olhos, e viu a mim. Não viu ninguém, só viu a mim. Ela não tinha padrão psíquico ainda para ver Guilherme e os outros. Me abraçou e chorou. Então eu chorei com ela. Quer dizer, sim, minha mãe faleceu, eu devo a minha existência à minha mãe, aí eu me mato? Eu perderia essa oportunidade. Eu veria minha mãe sem aumentar uma vírgula, Dalva, e omitindo muitos detalhes. Deixei minha mãe 5 horas. 2 da manhã, fiz o evangelho que cheguei em casa. 2 da manhã, Guilherme me pegou no corpo. Eu saí do corpo, vi minha mulher e meu filho. É assim quando eu tenho. Atravesso a mão na parede, eu vejo o concreto, a ferrugem por dentro. Eu acho fascinante. Você passa a mão assim, você vê as paredes passando. Você vê. Nada lhe impede a matéria. Vamos retirar sua mãe. Primeira palavra que eu falei com ele. Mas minha mãe ainda está lá? Meu filho, você acha que morrer é fácil? Sua mãe vai ficar poucos minutos. Ficou poucas horas no corpo. Contenha as suas emoções. Eu quero o seu fluido pela prece, para não desequilibrar o merecimento que sua mãe tem. Isso dá uma certeza da imortalidade que essas pessoas não têm, Dal. Porque saudade eu tenho de minha mãe.
Já a reencontrei várias vezes. Está bem, rejuvenescida, bastante rejuvenescida. O último encontro que eu tive com ela, mais ou menos uns 8 meses, na dimensão espiritual. Mandou lembrança para Ferreira, para todos. Então, aparentando 35 anos de idade, ela me chamou de coroa, como eu chamava ela. Ela, coroa é você. Passou a mão no meu cabelo branco. Então, essa certeza, esse convívio com esses irmãos aqui, a gente sofre, eu sinto saudade, às vezes as lágrimas caem pela renúncia dela, porque o Espiritismo não tira a saudade, ele tira o desespero de eu me matar. Então, meu neto morre, meu filho morre, eu não vou ficar triste, é claro, pelo amor de Deus, eu só não vou me matar, Vidalma. Me matar você não vai me ver, você vai me ver Sérgio triste, rapaz, meu filho morreu, meu neto. Você não vai me ver aqui sorrindo, porque senão eu tenho algum transtorno psíquico, eu sou algum desequilibrado mental, mas a saudade a gente só tira quando encontra. O que você não vai ver no espírita mesmo, ele perdeu o equilíbrio ao ponto de se matar. Comente aí, Ferreira, ou alguém que quiser. Essa questão da importância para a humanidade. Realmente, a vida é um dos bens mais preciosos que Deus nos permite, né? A reencarnação aqui na Terra. Então não devemos cometer ato nenhum, né, contra a nossa própria vida. Mesmo atos que corriqueiramente muita gente faz aí, desgastando seu corpo físico, maltratando o seu corpo todo, né, para que venha prejudicar o espírito. Mas nada se faz contra o nosso corpo, que é o nosso espírito. Porque a perda do suicídio é uma coisa muito grave. Um dos atos mais graves que tem na vida é você atentar contra a sua própria vida e contra a vida dos outros. Então é muito importante quem tem esse desprendimento, confie, né? Como a gente vem estudando, cada vez mais vem compreendendo, nos dando mais segurança, mais entendimento com relação à vida, a presteza que é a vida. Todos os nossos minutos são importantes na vida. Para que a gente se consolide, que a gente acredite na vida após a vida, mas também não devemos tentar nada contra a nossa vida, para que a gente volte ao ponto de partida. Certeza. Diga, Ivan, quer falar? Certeza. Nós fazemos um evangelho mais cedo, eu, Ferreira, Ivan e Itamar. Falava da fé. Fé é confiança, fidelidade. Como é que um espírita se mata? A gente sabe que tem. Quer dizer, como é que eu tenho confiança que existe a vida após a morte, ou não tenho? Porque como é que por maior dor que eu possa passar, eu opte por me matar, se eu já sei que eu não vou morrer, eu só vou amassar uma forma, que é essa aqui, física. Eu vou destruir uma forma, né? Porque a forma perispírito vai ficar amassada, mas não destruída, porque ele é inerente ao espírito, vai se sutilizando naturalmente, se eterizando. Então, se eu destruo a forma física, eu interfiro na forma que deu forma ao corpo físico. Quem vai ter que consertar sou eu, que destruí a forma ou o modelo organizador biológico. Então a gente compreende, Sandra, que às vezes Ferreira fala assim, que as pessoas falam da gente, o espírito é frio. Não, o espírito chora, tem compaixão. O espírito não tem pena. Vou falar uma palavra do índio, caboclo da tribo das Sete Serras, Rafael dos Santos Mineiro. Nunca esqueço. Quando ele dizia isso, impressionava porque eu não tinha estudo. Nunca tenha pena de ninguém, viu, meu filho? Quando você vê tortinho aí, aleijado. A gente ficava, para ser mineiro, o índio é difícil. Nunca tenha pena, porque ninguém sofre à toa. Na época a gente não tinha estudo, né? De Kardec, ninguém estudava Kardec. Ele estava certíssimo, viu? No mundo está cheio de gente com pena, que também não faz nada. Não se mobiliza para ajudar ninguém. Só sente pena. Ele está falando para a gente ter compaixão.
Você pode ajudar, ele está tortinho, é aleijado, né? Palavra antiga, portador de deficiência física. Está passando fome, ajude, se você pode. Está querendo se matar porque perdeu alguém, ore por ele, converse com ele, escute ele, fale da imortalidade da alma. Amar com ele. Mas pena não tenha, índio, pelo pai de Itamar, porque ninguém passa por nada à toa. Ele destruiu o corpo dele em outra vida. E a misericórdia divina permitiu que ele viesse. Quem destruiu a forma do bolo físico? Se você pegar uma forma de bolo, Dalva, amassar ela todinha, a forma é redonda. A massa de bolo não vai sair redonda. Ela vai sair toda amassada. Não é? É isso. É isso. Então o espírita tem compaixão. A gente eu conversava com um amigo, né? E logo mais cedo aqui, que ele dizia, eu fiquei feliz, porque aí ele passou, segundo ele, anos sem sair de casa. E ainda não saiu. Mas ele tinha mais ou menos, né, conheci através de uma live em Portugal e veio a nós, né, buscando auxílio. Não mora na Bahia, mora no Rio de Janeiro. Ele falou, desejo me matar. Chegou a minha filha numa live que minha filha participava em Portugal. Minha filha falou, não faça isso, farei. Eu estou na cama imobilizado e não tenho vontade nem ir ao banheiro. Minha mãe comprou uma paradeira para colocar para mim. Um homem de 36 anos. Minha filha acionou a mim, perguntou se ele poderia anexar o zap. Eu envolvi Ferreira, Ivan e outros. Não tem 2 semanas. Esse jovem falou hoje, eu já atendi a porta, vou ao banheiro e vou sair de casa. Ainda não tive coragem, vou sair e nunca mais irei me matar. As lágrimas caíram. Não é por mim só não, é por Ferreira, por Ivan, por Itamar e por uma equipe espiritual que o ama, que não quer que ninguém se mate. Então nós somos instrumentos. Como é que na hora que chega para mim a dor, eu me mato? Mas assim, pelo amor de Deus, aí não existe. Quer dizer, na hora que a dor chega na gente, aí o trabalhador espírita se mata. Quer dizer, você passou 10 anos dizendo ao outro que existe a imortalidade da alma. O que é que você quis quando destruiu a forma física? Qual a maior... Quer dizer, vai ali na próxima aqui. Então não tem cabimento. Quem tirou isso da cabeça da humanidade? Emmanuel no livro A Caminho da Luz. O movimento das trevas. Livro A Caminho da Luz. Ele nomina com quem ele sintonizou. Eu não sei como é que aquele livro passou na censura. Da censura da época. Porque quem lê até o final, lê e estudar, né? A Caminho da Luz, vai dizer como é que um livro daquele passou. Os 1000 anos da Idade Média sob o domínio do catolicismo. Emmanuel é textual. Livro O Caminho da Luz. A besta, a imagem bíblica do Apocalipse de João, chama-se quando o catolicismo se uniu ao Estado. Ele coloca a besta bíblica 666, foi quando os papas católicos se auto-intitularam como infalíveis e se uniram aos espíritos trevosos, proibindo a comunicação com os espíritos que vinham dizer sobre a imortalidade da alma para que os homens se matassem diante do sofrimento. É por isso que os espíritos maus não gostam dos espíritas. Então está lá no livro, palavra minha, não é palavra minha, Caminho da Luz, Emmanuel, o meu está lá com várias leituras, capítulos finais. Ele coloca textual, como passou, só Deus, que não sabe como é que não proibiram o livro. A questão 957, quando ele fala, iguala todo mundo na dor, né, o sonho, né? Todo mundo reencontra os parentes. Então eu reencontrei minha mãe, todo mundo reencontra, não é só eu que sou espírita. A gente vê isso no capítulo Emancipação da Alma. Todo mundo que dorme vai ter a oportunidade de reencontrar o seu parente que morreu. Para ter o consolo, porque Deus não vai consolar só os espíritas, 3,5 milhões, segundo o IBGE, 8 bilhões de pessoas. Deus consola a todos e iguala a todos na dor e no consolo. A questão é que, quando você sonha com um parente que morreu e acorda melhor, alguém vai dizer, isso é coisa da sua cabeça. O psicólogo vai dizer, é porque você tem saudade. É as trevas que se movimentam, segundo Emmanuel. Sempre se movimentaram através do materialismo.
que se infiltrou nas religiões. Porque as pessoas agora não querem mais buscar a Jesus. Eles querem buscar a Jesus, mas desde que ele sai de casa, e ganhando muito bem. Basta alguém quiser pesquisar na internet aí. Ninguém quer ir de ônibus. Eu quero ir para aceitar Jesus, mas desde que eu vá de carro, com saúde e ganhando muito bem. É o materialismo que se filtrou nas religiões. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? A gente vai fazer um resumo que Kardec faz, elenca em grande propriedade e extenso. Mas vamos ver a resposta dos espíritos que quer falar. Qual a consequência de alguém que se mata quando chega no mundo espiritual? Muito diversas são as consequências do suicídio, né? Para que o espírito que chega, que desperta após o ato. Não apenas determinadas, e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Fazer uma pausa nesse ponto. Então, aquilo que o Ferreira falou, a gente já viu, ao suicídio direto, alguém determina e se mata diretamente. Ao suicídio indireto, é aquele que toma uma garrafa de cachaça todo dia, só um exemplo, é aquele que fuma um maço de cigarro todo dia, ele está se matando aos poucos, né? Mas, como diria alguém que eu já envolvo na prece sempre, o senhor Geraldo, quando ele corria atrás de mim, com injeções de dolantina, morfina, para eu aplicar nele, e eu nunca apliquei. Eu namorava com a filha dele e morava em Ondina. Ele falou, se você não aplicar em mim, eu vou jogar minha cabeça debaixo de um veículo. E eu tinha que buscar alguém, porque ele tinha câncer na língua e na garganta, e a cabeça dele explodia, e ele dizia, quando melhorava, quando as pessoas diziam que o cigarro matava aos poucos, eu sorria, Dalva, e dizia assim, e daí eu não tenho pressa de morrer? Era piada comum que ele dizia, mas quando o câncer ele atingiu a língua e a garganta, ele várias vezes tinha ideias de se matar. Então, ao suicida indireto, né, que não estão nem aí, mas vão ter que recuperar o seu corpo, como o senhor Geraldo, que eu oro e agora oro sempre, sei que ele vai retornar para recuperar a forma perispiritual que ele destruiu, né? Mas Deus dará oportunidade para ele. Uma criança com asma, uma criança com problemas respiratórios gravíssimos, é ele no futuro. Então, mas não há causas iguais. Há, porém, então, aquela mulher citada no livro Céu e Inferno, ela se matou por amor ao filho. Desespero, loucura. É suicida. Mas alguém que se mata porque perdeu dinheiro na pandemia é diferente. Então, bom, pelo amor de Deus, a causa é diferente. Um porque amava o filho, vai ter consequências. É óbvio. O outro se matou porque perdeu a empresa. Você que pode, a gente não precisa fazer faculdade espírita para saber que há agravante. Palavra de Ivan, está no livro Céu e Inferno, no capítulo Código Penal da Vida Futura. Tudo há atenuantes e agravantes. Há atenuantes e agravantes nas leis da terra, como não vai haver nas leis de Deus? A mulher se matou por amor ao filho, o outro se matou porque perdeu a empresa e vai morar em Cajazeira. Ele morava na Graça, agora que corre o risco de morar em Cajazeira, ele se mata com vergonha. Então, diga. Mário, olhe, eu vejo muitas pessoas que não entendem o espiritismo e que não conhecem o espiritismo, que quando, como você falou aí, da mãe que o filho se suicidou, né? Morreu de doença. Morreu de doença? E ela que se matou. Sim, mas eu conheço aqui, perto da minha vizinhança, que um filho se suicidou mesmo, se matou, se jogou do elevador Lacerda, a mãe foi e se jogou também. Então, ela, antes de se jogar, ela disse que ia se matar, e se matou mesmo, que ela disse que ia para o lugar do filho, que ia se encontrar com o filho. Aí eu viro para você e te pergunto, nem sempre eu acho que ela não se encontrou com ele. É o que a gente leu.
na questão 956, quando ele fala muito diverso do que esperam, é o resultado que colhe. Chico Xavier, no cemitério em Nova York, nas 2 viagens que ele fez para os Estados Unidos por orientação de Emmanuel, já que o alto índice de suicídio nos Estados Unidos e na Europa, à época, ele não foi para pregar o espiritismo, mas ele foi para pregar a imortalidade da alma, quando ele viaja com Valdo Vieira. Né? Ele chega lá no cemitério, convidado para ir, onde ele viu Marilyn Monroe, né? Sentada ainda sobre o túmulo dela com a avó, e ele vê um casal. Eu tinha esse livro, dei, né? As Viagens de Chico. Ele vê um casal, noivos, um se matou e o outro também. Um sentado de costa para o outro. E ninguém se viu. Aí o trabalhador do centro do hospital, do cemitério, falou: eles têm mais de 10 anos assim. Se matou porque proibiram o namoro, não sei, não recordo também. Um se matou, o outro se matou também. Eles estão colados no outro e não se veem. Há um abismo vibratório. E qual é o fim dele? Reencarnação. Juntos? Não. Vão rodar muitas reencarnações até que possam se reencontrar, mesmo com esquecimento. As leis de Deus não se brincam. As leis de Deus não são rígidas, mas são leis que nós devemos manter o respeito, porque Deus iguala a todos na dor e Deus iguala a todos no amor. Se ele fica sofrendo, saudade e tudo, mas poderia reencontrar a sua noiva no sono, porque basta eu dormir aqui, cochilar, eu saio do corpo. Qualquer pessoa é assim, não é só eu que sou espírita, o mundo inteiro cochilou, sai do corpo, mesmo que eu fique velando o meu corpo, né? Que aí é o meu estado, são tão preso à matéria que eu não consigo nem ir para outro lugar, porque eu fico velando aquilo ali. Eu posso sair daqui, se tiver um cofre com dinheiro, eu saio daqui e ficar no cofre. Você vê isso no livro Ação e Reação. O fazendeiro Luiz sai do corpo, ele só fica vai para outro quarto, onde tem um cofre e 60 obsessores ao lado dele, velando pelo dinheiro dele. Quer dizer, tudo aquilo que a gente, onde está o teu tesouro, estará o teu coração. O desespero que leva à morte nessa criatura aí, levou a ela a ficar muito afastada do seu filho, segundo o entendimento da questão 956. Vão se ver? Vão para o inferno eterno? É óbvio que não, né? Isso é doutrinas dogmáticas. O espiritismo não. Eles vão se reencontrar um dia, vão sorrir juntos, se amar. Quando? Só depende do esforço deles. Reencarnações expiatórias para recompor a forma física que eles destruíram, recompor os corações daqueles que eles destruíram, pai, mãe, filho, que pelo ato do suicídio dele, ele levou ao sofrimento, vão ter que recompor com bem o mal que fizeram. Tudo isso. Nunca se matar. Nunca. Você vê que nem a eutanásia os espíritos aprovam. O homem está há anos lá, Schumacher, a mulher não libera, não deixa que os médicos desliguem. Aquela mulher é uma espírita sem saber, porque uma esposa daquela, ela falou na entrevista, 3 vezes o médico falou, ele é um vegetal, Schumacher, desliga, você está fazendo ele sofrer. Não, eu vou torrar a herança dele toda, mas eu pago a vocês. E eu vou trabalhar onde for, mas ninguém vai desligar os aparelhos do meu marido. Rapaz, você olha aqui, você chora a mulher falando. A mulher é uma espírita sem saber. Ali ama o marido. Ali ama. Aí ele continua o quê? Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. Kardec quer saber, né? Se é uma questão comum, um estado íntimo, né? Um estado psíquico comum a todas as pessoas que se matam, seja de uma forma direta e seja indireta, seja por uma imprudência, seja... Ele entrou aqui. Ele diz o quê? Sim, desapontamento. Isso é comum. Emmanuel responde com decepção no livro O Consolador, que dá no mesmo. Qual o primeiro estado psíquico do espírito que se mata? Seja de uma forma inconsciente
principalmente a forma consciente, que é comum a todos. Emmanuel fala decepção. Aqui dando o mesmo, desapontamento. Por quê? Porque, digamos, eu estou sofrendo um problema terrível. Ninguém quer se matar saudável, né? A pessoa se mata porque está passando por uma aflição grave, uma depressão, o que for. A pessoa não quer se matar, hoje a ciência já diz. Ele quer matar, botar fim na dor. Ele quer pôr fim ao sofrimento. Como ele não encontrou a solução, ele mata-se, porque eu paro de sofrer. A questão é o quê? Desapontamento, que ele continua vivo e sofrendo. Imagine, isso é um desapontamento. Bom, a pessoa está lá, sai do hospital, você tem câncer com metástase. Qual é o diagnóstico? Aí eu pergunto, qual o prognóstico? 6 meses de vida. Eu vou me mato. Aí eu fico, quimioterapia, radioterapia, cai cabelo, ânsia de vômito, não vou comer, corpo deformado, a vergonha com os amigos, me vendo definhar, para morrer daqui a 6 meses? Eu me mato agora. Chego no mundo espiritual, consequência comum a todos, decepção, desapontamento. Continuo com câncer no perispírito. Por isso que vou para a mediúnica. Com câncer no perispírito. Está no livro Evolução em 2 Mundos, Ferreira tem. Continua com o câncer, com o agravante do suicídio. Imagine, cara. Diga, Ferreira, você abriu aí. Ô Sérgio, e agora você lembrou um fato que antigamente eu via muito. Quando a pessoa tinha câncer, a pessoa falava no pé de ouvido, para ninguém ouvir. A fulano tem câncer, está com câncer. Nem se falava. Agora, veja bem, como evoluiu essa situação. Hoje, todo mundo, quando tem câncer, fala abertamente, eu estou com câncer aqui, estou com câncer ali, quebrou mais essa coisa. Então, o suicídio por causa do câncer diminuiu bastante na nova evolução, que vem evoluindo cada vez mais, né? Está ficando uma coisa mais comum, a pessoa vai tratar e trata, e um dia mesmo vai ter que voltar, entendeu? Mas antigamente eu via, era assim, ó, a gente nem sabia, no ouvido, rapaz, fulano tá com câncer. Minha tia, a doença do caranguejo, porque é a imagem do câncer, o canceriano no horóscopo, né? Não é um caranguejo? Quando minha tia teve câncer de mama, à época, ninguém dizia. O que é que a Ara tem? A doença do caranguejo. As pessoas já sabiam. Caranguejo é a imagem no horóscopo de quem é canceriano. Né? Não é isso? E aí não se falava porque o medo de atrair para si a doença. Tudo isso é ignorância, Feira, que é natural na época. O nosso pensamento vai evoluindo, o nosso nível psíquico vai evoluindo, e a gente vai compreendendo na humanidade toda, como um todo, e a gente vai abolindo os preconceitos, né? Disso aí. Então, desapontamento. Então, isso é comum a todos. Quem se mata, decepção. Porque ele continua vivo, com aqueles problemas todos, e com o agravante, que a gente sabe que os livros ilustram, o agravante é quem é suicida, né? Que são gravíssimos. O livro Memória do Suicida relata com detalhes impressionantes. A sorte, porém, não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Então não existe, assim, entre aspas, pena igual, pô. Há atenuantes e agravantes, Ivan lembrou bem. Tudo atenuante e agravante. Então, não é mesmo o estado psíquico do espírito ao chegar. Depende da causa que o motivou a se matar. Que se foi uma imprudência porque esqueceu a caneta, aquilo ali, não, isso aí não é suicídio, não. Ele esqueceu, estava sem EPI porque o patrão não dá EPI, porque o patrão não fornece o equipamento de proteção individual. Né? Ele perdeu a mão, ele se matou, como era nas canaviais e tudo mais, e morreu de hemorragia. Não é suicídio. Mas ele tentou se matar. Não, o culpado, Ferreira lembra bem, o culpado aí, muitas vezes, é o patrão.
né, que é negligente. Aí Ivan lembrou bem, mas ele tinha consciência quando comprou esquentar a carteira, né? Você levava a carteira, bote aí, eu sei soldar, bote aí que eu sou soldador, trabalhei 10 anos em empresa tal. Aí a pessoa chegava lá no balcão em Camaçari ou na Avenida 7. Aí você trabalhou quanto? Quer trabalhar em que empresa? Trabalhou 10 anos nessa empresa como soldador. Você apresentava na obra e o cara lhe empregava, pô. Lhe empregava, mas você não sabia trâmite nenhum. Então Ivan lembrou bem, ele tem consciência de que ele não tem habilidades para trabalhar como soldador em uma fábrica com produtos químicos, né? Então já avisou aqui, agora é assim, é 1 hora só, desliga automático, então não vai ter prece final. Então a gente só avaliando, deu para entender, agora o Google só permite 1 hora. Comum a todos, esse estado de perturbação, que é o estado que ele chama de desapontamento, né? Aquilo ali, faz aqui uma avaliação final. A persistência do laço, é o comentário de Kardec, né? Eu estou fazendo uma síntese, Sandra, por causa dos 5 minutos que vai encerrar. A persistência do laço que une o espírito ao corpo, né? Ou seja, a gente tem o corpo fluídico, temos o cordão de prata. Quem lê Memória do Suicida vai ver. Eu cortei, pelo ato suicida, uma imagem. O fio de 11.000 do poste de luz, quando ele cai e bate no chão, ele fica soltando chispas até alguém vir interromper a energia. O cordão fluídico fica soltando chispas. Você corta uma árvore, ela fica espumando fluido. Isso aí que Kardec está analisando. A persistência do laço que une o espírito ao corpo lhe causa uma perturbação inenarrável. Isso atrai quem? Espíritos vampirizadores. Se ele tem mérito, ele vai para um departamento conhecido como nós, como Vale dos Suicidas, aos que têm mérito, onde é monitorado por câmeras e eles formatam aquela região, né? Formatam com o fluido que sai dos seus pensamentos, mas estão monitorados pela equipe de Maria. Os que não têm mérito ficam vagando na terra. Livro Amor e Ódio, Dona Ivone no Amaral. Quem lê vai dizer, meu Deus do céu, o Vale dos Suicidas é um vale das maravilhas, do que o espírito suicida que fica vagando na terra. Meu amigo, leiam Amor e Ódio. Eu li uma vez, tenho lá em casa. Vocês vão ver qual as consequências de um suicida que não vai para o vale. Então Bezerra e Charles escreve. E você pode também simplesmente ler Missionário da Luz, o espírito no açougue sendo sugado, porque ele não teve mérito para ser conduzido a uma região onde ele não vai ser vampirizado. Ele apenas vai estar em sintonia com todos os suicidas. Todos naquilo ali. Então isso causa uma perturbação inenarrável. Ou seja, ele vai passar um tempo sentindo a repercussão do que acontece no seu corpo físico. Os vermes comem o corpo físico, cada verme que dá uma picada, ele sente. Kardec vai analisar aqui. Até que esgote o fluido vital do corpo físico e ele vá com seu perispírito encharcado de fluido vital. Se tem mérito, vai para o vale. Se não tem, ele vai ficar com aquele fio saindo fluido, atraindo sugadores. Então, tudo isso aí... Que sofrimento, hein? É, com certeza. Que sofrimento, hein? Qual o grande benefício? Reencarnação. Por isso que ele falou, alguns espiam imediatamente. Tem mérito? Aí, digamos, eu, Ivan, Dalva, trabalhou muito no mundo espiritual. Alguém conhecido nosso se mata. Quem trabalha tem mérito. Colaboração é lei, está no livro dos mensageiros. Então a gente se credencia a intervir por outro. Ô meu irmão, ele se matou, está sofrendo tanto, permita que ele reencarne logo. Por isso que ele fala. A equipe espiritual superior avalia, rapaz, foi Ferreira, Dalva e outros, eles têm crédito. O espírito está sofrendo muito, vamos providenciar uma mãe e um pai. Ele vai vir todo deformado, mas vai. É melhor do que ficar no mundo espiritual. Então cada caso é um caso. Encerrando, né? A gente agora nesse trabalho do YouTube, do Globalmente, a gente vai saber o quê? Que não vai dar para fazer prece, só numa hora, porque agora é no horário